Por que parece tão difícil mudar a minha vida? É provável que você já tenha se feito esse questionamento várias vezes. E eu confesso que eu também. Durante toda a minha graduação, eu sabia que eu precisava estudar, que eu precisava ter boas noites de sono, que eu precisava fazer atividade física e me organizar no geral. Mas eu nunca consegui, de fato, atingir esse objetivo. Pelo menos até chegar no meu último ano em que eu precisei fazer o meu TCC. E como eu estava pesquisando um tema que muito me interessava, eu me vi, a partir daquele momento, me empenhando ao máximo para entregar o melhor trabalho possível e, curiosamente, estruturando toda uma rotina em volta desse objetivo. E o mais interessante dessa história toda é que, por mais que no final eu tenha conseguido alcançar o 10 nesse trabalho, eu tive uma conquista muito maior nesse processo, que foi ser consistente dentro de uma rotina leve que não só me deixava mais produtiva, como também me deixava muito motivada para tudo que eu estava fazendo. E hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre comportamento humano e ajudando meus pacientes na clínica de psicologia todos os dias com essas nuances, eu posso te afirmar que provavelmente essa inconsistência que você está vivendo hoje não é porque você é preguiçoso ou não tem capacidade de alcançar os seus objetivos, mas é porque você está tentando mudar sem entender como a mudança realmente funciona. E hoje eu quero te explicar, com base em evidências, os 3 pilares que realmente ajudam uma pessoa a mudar de vida, que são entender o mecanismo por trás da mudança comportamental, como construir uma rotina realista e sustentável e, por fim, como se manter resiliente em direção aos seus objetivos ao longo prazo. Então vamos lá. Quando se trata de mudança comportamental, eu vejo muita gente aqui na internet surfando numa onda de falar sobre dopamina. E sim, ela é extremamente importante, mas o comportamento é muito mais complexo do que apenas um neurotransmissor. Ao longo do tempo, seu cérebro tende a aprender padrões e automatizar formas de responder ao mundo com base nas suas experiências passadas. E geralmente o que você está trabalhando para mudar são respostas mal adaptativas que você mesmo reforçou. E a principal estrutura responsável por isso são os engramas. Um engrama é basicamente um arquivo de memória gravado no seu cérebro. Funciona assim, imagina que você procrastina toda vez que precisa estudar. Isso não ocorre ao acaso. Várias experiências ao longo da sua vida construíram essa maneira de responder ao contexto do estudo. Então, toda vez que você se expõe a ele, o engrama ativa automaticamente, trazendo à tona ideias como incompetência, fracasso ou pressão, que vem acompanhada de ansiedade, estresse e medo. E para que você não se mantenha em sofrimento, seu cérebro ativa a esquiva e você passa a procrastinar. E uma coisa interessante sobre esses esquemas é que eles não podem ser apagados, mas eles podem ter adições e passar a funcionar de uma outra forma com o tempo. E é provavelmente nisso que você erra. Pensa comigo, algo que está tão entrelaçado ao seu funcionamento, que vem sendo construído desde lá de trás, não pode receber uma mudança brusca, porque isso gera aquele looping de me motivo temporariamente, começo e paro, e assim por diante. Mas então como que eu evito que isso aconteça? A primeira coisa que você precisa entender é que seu cérebro toma uma decisão baseada em 2 critérios. O primeiro é um comportamento que já existe no seu repertório comportamental. E o segundo é aquele que vai gastar menos energia para ser produzido. Sendo assim, quando você está no seu pico de mudança e senta ali na mesa para estudar por 3 horas, você já cria uma barreira operacional para sua biologia. Então o segredo é sair da mentalidade de performance e ir em direção a viabilizar a construção de um novo hábito, que te faça se sentir autoeficaz suficientemente para o seu cérebro optar gastar um pouquinho mais de energia para emitir esse comportamento. Sendo assim, a sua melhor opção é sentar na mesa para estudar de 5 a 15 minutos todos os dias, mesmo achando que isso é pouco. E ao longo do tempo, sendo constante nesse estudo diário, você vai ressignificar a sua experiência com o estudo, criando uma ramificação naquela estrutura, e toda vez que você repetir esse comportamento, ela vai ficar cada vez mais forte, enfraquecendo aquela resposta de procrastinação anterior. E você vai perceber que estudar está ficando cada vez mais fácil, uma vez que está virando um hábito na sua rotina. E aí é o momento de você aumentar um pouco a sua intensidade, já que você tem um objetivo de horas líquidas específico. Então você sai de 5 para 15, para 30, 1, 2, 3 e aí por diante. E olha só que interessante, talvez antes de perguntar como mudar de vida, a pergunta na verdade seja: qual pequeno comportamento eu consigo realizar por tempo suficiente para que ele se torne parte de mim? No geral, essa é a teoria e você pode aplicar para outros contextos com essa mesma lógica. Mas eu também
vou te explicar como fazer isso na prática. Ter estrutura e o processo adequado é fundamental para essa jornada. E da mesma forma que eu falo para todos os meus pacientes no consultório, eu vou falar para você. Você tem que organizar o triângulo da sua rotina. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. De acordo com a lei de Pareto, 20% das ações equivalem a 80% dos seus resultados. Então, se você ajustar o seu sono, alimentação e atividade física, você automaticamente resolve grande parte dos seus problemas e ainda cria uma cascata que vai te impulsionar para os demais objetivos mais complexos. Porque essas 3 áreas específicas, quando ajustadas, são responsáveis pelo funcionamento da sua tomada de decisão, regulação emocional, foco, autopercepção positiva e saúde. E tendo isso tudo ajustado, obviamente que é muito mais fácil se manter em direção ao seu objetivo. Ok, agora que você já entendeu essa premissa, eu vou te dar uma sugestão de como começar a se organizar. Na primeira semana, eu não olharia para nada que não fosse o seu sono, porque ele é literalmente um motor de todo o seu sistema. E eu tenho propriedade para falar disso, porque lembra que eu te contei que eu fiquei ali 1 ano estudando um tema específico para o meu TCC? Era sobre sono. Então eu sei que quando você dorme mal, tudo vai sair do eixo. Seu humor piora, você sente mais ansiedade, você não consegue ter foco, você fica sem energia, tende a selecionar alimentos mais calóricos e só toma as piores decisões. Mas nesse tópico eu não vou adentrar muito nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo aqui no YouTube em que eu destrinchei a literatura científica para te ensinar a montar a melhor rotina para melhorar a qualidade ou regular o seu sono. Então, assim que você terminar de ver esse vídeo, você corre lá para ver. Ok, então saindo da primeira semana, na segunda eu adicionaria um movimento. Só que seguindo a premissa de fazer as coisas bem devagar. Então, se você está sedentário ou não tem muito costume de fazer atividade física, perdeu esse hábito, faça uma caminhada 1 vez na semana, 2 vezes na semana no máximo. Se você tem uma assinatura na academia, se comprometa a ir um único dia. Ou se você gosta de algum esporte, tenta incluir isso na rotina novamente. Avançando um pouco, a gente chega na nossa 3ª semana e agora é hora da gente olhar para a alimentação. E uma coisa que eu costumo perceber no consultório com bastante frequência é que a maioria dos meus pacientes não come mal porque eles não têm conhecimento, mas por falta de planejamento. Imagine o seguinte cenário comigo, você chega em casa cansado, passou o dia inteiro trabalhando. Quando você abre a geladeira, não tem nada pronto. E o que você vai fazer a respeito disso? Selecionar os ingredientes para fazer uma boa e saudável refeição, ou abrir o aplicativo do iFood e pedir uma comida que sai totalmente fora da sua dieta, ou comer alguma besteira e ir dormir logo em seguida. Exatamente, eu acho que você já entendeu com isso o ponto que eu queria chegar. Você precisa se planejar, mas a gente está simplificando tudo. Então, nosso objetivo para essa semana vai ser 5 refeições prontas para que você tenha pelo menos uma única refeição saudável todos os outros dias, e aí você vai se comprometer com o restante apenas de tentar não errar tanto. E só depois de organizar todas essas nuances, na 4ª semana, eu incluiria algum objetivo mais complexo. Estudar, ler, fazer algum projeto pessoal, mas novamente, seguindo a mesma ideia do exemplo que eu te apresentei lá no mecanismo. E por mais que todos esses passos pareçam para você agora muito pouquinho, já que cada semana você foca em uma coisa, se você enxergar isso como uma foto inteira, você vai conseguir perceber que, seguindo esse planejamento depois de 1 mês, o seu sono vai estar melhor, você vai estar se alimentando melhor, vai estar fazendo uma atividade física e vai estar estudando todos os dias, mesmo que pouco. E é assim que ficaria a sua rotina. Pronto, você criou o repertório, tá se sentindo competente, tá fácil de manter, sem desafios malucos, só consistência. E olha, mesmo que isso pareça pouco, porque a gente vive rotinas perfeitas aqui nas redes sociais, isso já não é melhor do que o estágio que você tá agora? Você não precisa ser melhor ou igual que qualquer outra pessoa. Você só precisa ser um pouquinho melhor do que você mesmo foi ontem. E a partir desse ponto, sem pressa, você vai aumentando a frequência e a intensidade desses hábitos que você está construindo até chegar onde você realmente deseja. Eu gosto de brincar na clínica que os hábitos eles são como juros compostos, são sinérgicos e eles tendem a aumentar a probabilidade de um ou outro acontecer. Ou como diria o Donald Hebb, neurônios que disparam juntos se conectam juntos, ou seja, eles se fortalecem. Então lembre-se, micro-hábitos vencem ao longo prazo e se você errar um dia, porque isso vai acontecer, não desista, volte pro foco, que a sua neurobiologia vai te ajudar nessa retomada. E só pra gente finalizar, eu gostaria de falar sobre o motivo para a ação. Olha,
Se manter em uma rotina comprometida com trabalho, atividade física, estudo e bons hábitos não é fácil. Então você tem que ter um motivo claro do porquê que você está lutando essa batalha. Você pode procurar 500 vídeos de dicas, ler vários livros sobre como construir uma boa rotina, mas sem uma motivação clara para onde você quer chegar, você vai desistir no meio do caminho. E não entenda motivação com vontade de fazer o certo todos os dias. Motivação é ter um propósito maior. O que você quer alcançar? Quem você quer ser? Porque sem essas coisas bem definidas, qualquer dificuldade vira motivo de desistência. E quando eu falo sobre propósito, não vai pelo senso comum. Não precisa ser algo extraordinário, gigantesco ou uma missão de vida. Mas tenha em mente as coisas que realmente importam para você. O motivo que faz você levantar da cama todos os dias. Eu, por exemplo, me levanto porque eu quero ser uma melhor profissional, eu quero ler os meus livros, eu quero entregar um bom resultado para os meus pacientes, eu quero passar mais tempo com os meus amigos e com a minha família, eu quero ter tempo para me dedicar aos meus hobbies, eu quero fazer viagens. Então eu sei que para alcançar essas coisas eu preciso trabalhar duro todos os dias. E na psicologia, nas abordagens contextuais que eu simplesmente adoro, a gente tem uma ideia muito legal que é mudanças só são sustentáveis se elas estão conectadas aos seus valores. Então pensa, o que é inegociável para você? Que tipo de vida você deseja construir? Por quem você está se esforçando? Tenha essa imagem clara na sua cabeça, porque no dia que você estiver cansado, estressado, com vontade de desistir de tudo, serão essas imagens que irão te fazer retornar para o seu objetivo. E claro, mesmo focando no que é importante para você e se dedicando e abrindo mão de algumas coisas, não se esqueça de viver o presente, porque o tempo também não perdoa. Então não deixe de passar tempo com as pessoas que você ama, não perca a oportunidade de conhecer lugares que você gostaria, porque no fim do dia é se conectar com essas coisas que te faz se manter nessa rotina de alta performance que você tanto deseja. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e, claro, deixe seu comentário se você acha que faltou alguma coisa ou se você discorda de algum ponto. Eu vou adorar ler o que você tem a dizer sobre isso.